O estoicismo irá mudar a sua vida para sempre. Pare e pensa por um instante do que você fez logo nos primeiros 5 minutos depois que acordou hoje. Muito provavelmente você esticou o braço, pegou o celular e antes mesmo de os seus olhos se acostumarem com a luz do dia, a sua mente já foi inundada por uma enxurrada de problemas que nem eram seus. Notificações, cobranças, notícias de coisas ruins acontecendo do outro lado do mundo. A vida aparentemente perfeita da pessoa que você nem conhece passando pelo seu feed. Sem perceber, antes mesmo de colocar os pés no chão, você já começou o seu dia cansado. Você já começou o dia perdendo. E o resto das suas horas acaba virando uma sequência previsível de pequenas batalhas contra o mundo. E o trânsito que nem anda te fez olhar para o relógio a cada 30 segundos. Sentindo aquele aperto incômodo no peito, sabe? É aquela mensagem atravessada que um colega de trabalho ou da escola te mandou com um tom que você achou desbochado e que fica ecoando na sua cabeça durante a tarde inteira. E o plano que você passou a semana desenhando, aquele projeto, aquela saída com os amigos, aquela compra, e que dá errado por causa de um imprevisto bobo. A gente chama isso tudo de estressezinho diário. Parece algo inofensivo quando olhado de forma isolada. Afinal, é só um trânsito, é só uma mensagem, é só um plano frustrado. Mas a verdade é que esses pequenos estresses funcionam como gotas de água caindo em uma rocha. Uma hora a rocha, uma hora você percebe que está irritando com as pessoas que ama, que não consegue se concentrar em nada por mais de 10 minutos e que sua mente virou um lugar barulhento, caótico e exaustivo. Nós nos tornamos reféns, e essa é a palavra real. Por mais duro que pareça, nós somos marionetes emocionais do ambiente em que vivemos. Se o mundo exterior está calmo e todo mundo te elogia, você fica bem. Se o mundo exterior entra em caos, ou alguém te critica, o seu dia acaba. Percebe? A gravidade disso, você entregou a chave da sua paz de espírito na mão de estranhos, de algoritmos, do clima e de qualquer imprevistos que podem acontecer. Você permitiu que qualquer coisa externa tenha o poder de entrar na sua cabeça, puxar os seus fios, editar se você vai ser feliz ou miserável hoje. A ilusão de que nós mandamos em algo. O grande erro que nos leva a esse estado de estresse constante é uma ilusão psicológica muito profunda. A ilusão do controle. A gente foi ensinado a acreditar que se a gente se esforçar o suficiente, se a gente planejar o suficiente, se a gente for ansioso o suficiente, a gente vai conseguir fazer o mundo girar do nosso jeito. E por isso que você se estressa. Você se estressa porque um outro motorista não dirige como você gostaria. Você se estressa porque o seu computador travou bem na hora que não podia. Você se estressa porque aquela pessoa não reagiu à sua atitude da forma que você esperava. Em última análise, a sua raiva é um ataque de pelanca contra a realidade. É a sua mente gritando: o mundo deveria funcionar do jeito que eu quero. Mas adivinha só, o mundo não se importa, o trânsito não liga para o seu atraso, o computador não liga para a sua urgência. As outras pessoas têm suas próprias vidas, traumas e problemas que tem que resolver. E elas não vão agir de acordo com o roteiro que você escreveu para elas na sua cabeça. E aqui que entra o estoicismo. E eu preciso que você limpe a sua mente de qualquer preconceito sobre essa palavra. Ser estoico não significa ser um muro de pedra que não sente nada, nem uma pessoa fria. Não significa ignorar a tristeza, a raiva ou a frustração e fingir que está tudo bem enquanto o mundo desaba. Isso não é filosofia, isso é negação. O estoicismo real, aquele que foi discutido em praças públicas e escrito em diários de guerra, como Marcos Aurélio,
é a arte de entender a realidade exatamente como ela é, sem os filtros do nosso ego e um entendimento de que a vida é dividida em duas categorias muito simples. Confundir essas duas categorias é a receita perfeita para passar a vida inteira sofrendo. O filtro absoluto, a dicotomia do controle. Essa divisão é que os filósofos chamam de a dicotomia do controle. Pode parecer um conceito simples, e na verdade é. Mas a aplicação dele exige uma coragem absurda. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, que por sinal era escravo e passou metade da vida como um escravo, sem direito a decidir nada sobre o próprio corpo, dizia o seguinte: existem coisas que estão sob o nosso poder, existem coisas que não estão. Vamos olhar para a primeira lista. O que não está sob o nosso poder? A opinião que as pessoas têm sobre você. Se elas vão falar bem ou mal pelas suas costas, o clima lá fora, a economia do país, os erros que você cometeu ontem, o comportamento do seu chefe e dos seus pais, dos seus amigos, ou de um desconhecido na internet, o resultado final daquela prova ou daquele projeto que você entregou. Nada disso está no seu controle. Você pode influenciar algumas dessas coisas. Pode, mas o resultado final não depende de você. Pensa assim, digamos que temos uma prova que você tem que tirar uma nota acima de 7, que é o padrão de média, certo? Aí você vai lá, estuda bastante, estuda muito, se dedica, aprende, mas no final você tira, você tirou 6,9. No fim, a decisão não é totalmente sua, porque a professora pode corrigir e ela viu que você errou uma letrinha e ela decidiu tirar um 10º seu, que era o 10º do seu 7. Mas na verdade, se outro professor tivesse corrigido, talvez você teria tirado 7,5. Então, o resultado final não depende de você. Agora vamos para a segunda lista. O que está sobre o seu poder? Os seus pensamentos, os seus julgamentos sobre o que te acontece. A forma como você cuida do seu corpo e da sua rotina hoje. O seu esforço e principalmente a sua reação diante das coisas da primeira lista. Toda vez que você sente aquele estressezinho subindo, aquela ansiedade que trava o estômago, faça a si mesmo a pergunta de $1 milhão. Eu estou sofrendo por algo da primeira lista ou da segunda? 99% das vezes você vai perceber que está gastando a sua preciosa energia mental tentando consertar brigas ou mudar algo que faz parte da primeira lista. Você está gastando seus neurônios desejando que o passado tivesse sido diferente, que a pessoa não tivesse dito o que disse, ou que o imprevisto não tivesse acontecido. Você está tentando controlar o incontrolável, e o nome que a gente dá para esse cansaço é tentar controlar o incontrolável, é estresse. O veneno da expectativa e o teste do pior cenário. Agora que você entendeu a divisão do mundo entre o que você controla e o que você não controla, a gente precisa falar sobre a raiz secreta de todo o seu estresse. Sabe qual é? A expectativa. A gente tem a péssima mania de achar que o dia ideal é aquele onde tudo dá certo. A gente vai para o trabalho, para a escola ou para um projeto que estava esperando, que estava guardado na gaveta. Que a gente espera que as pessoas sejam gentis, que a internet não caia, que o nosso corpo não sinta cansaço e que o universo colabore com os nossos planos. Só que o universo não leu o seu planejamento estratégico para o dia de hoje. Sêneca, um dos caras mais ricos e influentes de Roma, que vivia cercado de cobras nojentas da política, prontas para puxar o tapete dele, dizia uma frase que você deveria tatuar na mente. O efeito do que é inesperado é mais esmagador, pois o peso do desastre aumenta com a surpresa. O que ele queria dizer com isso? Que o que te quebra por dentro não é problema em si, é o fato de você não estar esperando por ele.
Se você sai de casa achando que o trânsito vai estar livre, pega um engarrafamento, você surta. Mas se você já sai de casa sabendo que o trânsito pode estar um caos, quando você topa com a fila de carros, a sua mente não toma um choque. Você simplesmente aceita e liga um podcast, liga uma música. E é por isso que os estoicos criaram um exercício mental que parece meio sombrio à primeira vista, mas que é a maior fonte de liberdade que existe. Eles chamavam de premeditatio malorum, que significa a premedição dos males. Funciona assim: antes de começar o seu dia ou antes de entrar em um grande projeto, você não vai fazer pensamento positivo bobo. Você vai fazer exatamente o oposto. Você vai se sentar por 2 minutos e visualizar de propósito tudo que pode dar errado. Você vai pensar hoje: o meu computador pode quebrar. Hoje alguém que eu gosto pode ser injusto comigo. Hoje as pessoas podem criticar o meu trabalho. Hoje o meu plano pode falhar de forma espetacular. Isso não é ser pessimista ou atrair coisa ruim. Isso é treino de guerra. Quando você antecipa o pior cenário da sua mente, você tira o elemento surpresa do problema. Se o problema acontecer, a sua mente não entra em desespero, porque ela já esteve naquele cenário minutos antes. Você olha para a crise e diz: eu já sabia que você podia aparecer. Agora vamos ver o que eu posso fazer a partir daqui. E se o problema não acontecer, você aproveita o seu dia com o dobro de gratidão, porque sabe que as coisas ocorrerão bem. Como aplicar hoje? Mas beleza, na teoria tudo isso é muito bonito. Mas como é que a gente traz o estoicismo para o plano real? Para a sua vida prática hoje, na era dos vídeos rápidos, das notificações infinitas e da ansiedade digital. De forma muito simples, você só precisa adotar 2 práticas que levam menos de 5 minutos do seu dia. A primeira prática é o filtro de pausa. A partir de hoje, toda vez que um estressezinho acontecer, seja um comentário idiota na internet, uma fechada no trânsito ou um plano que deu errado, você não vai reagir de forma imediata. O seu cérebro animal vai querer gritar, brigar ou xingar. E é aí que você respira por 3 segundos a 5. Só 3 segundos, vamos dizer. Esse espaço de tempo é a distância entre o escravo emocional e o homem livre. Nesses 3 segundos, você se pergunta: isso está na primeira lista ou na segunda? Se não estiver sob o seu controle, você deixa ir. O silêncio é a falta de reação. São as maiores armas de poder que você tem contra quem tenta desestabilizar. E a segunda prática é o diário da noite, exatamente como o imperador Marco Aurélio fazia nas suas tendas de guerra. Antes de dormir, tire 2 minutos para rever o seu dia. Não para se culpar ou se chicotear pelos seus erros, mas para fazer um balanço honesto. Onde foi que eu perdi a paciência hoje? Por que eu me deixei afetar por aquela opinião? O que eu posso fazer melhor amanhã? No final das contas, o estoicismo não é sobre se isolar do mundo em uma caverna para não ter mais problemas. É sobre entender que o mundo sempre vai ser um lugar caótico, barulhento e cheio de imprevistos. A tempestade lá fora nunca vai parar. Mas a boa notícia é que você não precisa que ela pare. Você só precisa construir um barco forte o suficiente para que a água de fora nunca entre nos seus convés. Você não pode controlar os ventos que sopram na sua vida, mas a partir de agora, você tem o poder absoluto de ajustar as velas. Domine a sua mente, recupere o controle das suas reações e assista ao mundo perder o poder de te fazer sofrer.
Se esse conteúdo faz sentido para a sua mente hoje, deixe o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos ensaios. E me conta nos comentários qual o maior estressezinho que está roubando a sua paz hoje e qual coluna você vai colocar ele a partir de agora. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!